Meus queridos alunos e alunas, sou o professor Ícaro Castro, estamos na disciplina Metodologia Científica e hoje vamos falar sobre os tipos de pesquisa. Como você vai classificar a sua pesquisa e como ela pode ser classificada. Se você tem interesse nessa aula, quer aprender um pouco mais sobre isso, fica por aí e, claro, segue o fio. Então, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, sem demora, vamos logo conhecer algumas formas de classificar a pesquisa. A primeira forma é quanto à finalidade. Então, você pode classificar a pesquisa de várias formas, e uma delas é quanto à finalidade da sua pesquisa. Professor, primeiramente, onde é que eu vou colocar no meu texto escrito, no meu trabalho científico, no meu projeto de pesquisa, no meu artigo, onde é que eu vou colocar essas informações? O aconselhável é que você coloque isso no primeiro parágrafo da sua metodologia. Então vamos lembrar. Vamos lembrar aqui, por exemplo, como é a estrutura de um artigo. Primeiramente, tem o título, aí logo depois vai vir um resumo. Depois desse resumo vai ter uma introdução. E logo depois vai ter a metodologia. Então, o título, claro, vai dizer, né, um pouco sobre o teu trabalho. No resumo, tu tem que resumir todo o trabalho em poucas quantidades de letras. A introdução, tu vai dar uma ideia geral do que é o teu trabalho. E a metodologia, que é o que nós estamos focando aqui, tu vai dizer como o teu trabalho aconteceu. Ou seja, essa etapa ela é uma das mais importantes para a escrita de um trabalho acadêmico. Por dois pontos. O primeiro ponto é porque através dela, quem lê teu trabalho consegue perceber se teu trabalho foi bem feito ou não foi bem feito. Se ele segue, por exemplo, padrões científicos ou não. Porque se tu utiliza uma metodologia incorreta e chega a um resultado, esse resultado não pode ser validado, porque o método que utilizou para chegar nele foi incorreto. Dessa forma, a metodologia ela tem que estar amparada cientificamente. Cada coisa que você usa ali, você tem que justificar por que é que usou. Porque um questionário cita lá um autor que diz a importância do uso do questionário e como esse instrumento pode ser útil na coleta de dados. Então, esse primeiro ponto é fundamental. Através da tua metodologia, quem lê o trabalho vai saber se aquele trabalho tem um respaldo científico ou não. Segundo ponto, através da tua metodologia, o leitor, ele tem que ser capaz de conseguir repetir o trabalho. Ou seja, se você fez um certo trabalho acadêmico, através da tua metodologia, aquela pessoa que está lendo o trabalho, ele tem que conseguir repetir esse trabalho. Dessa forma, qualquer informação tem que estar lá. Se for entrevista, quando entrevistou, quem entrevistou, quanto tempo durou as entrevistas, o que foi falado, enfim, vários pontos devem ser aí abordados para que a pessoa que lê consiga aí replicar o teu trabalho. Ok. Então, o primeiro parágrafo desse conjunto aí de escritos, desse conjunto de parágrafos, que é a metodologia, que vão descrever como tu fez a pesquisa, o primeiro parágrafo aconselha que seja um parágrafo de classificação. E é lá que tu vai colocar a classificação da tua pesquisa. Então, uma pesquisa pode ser classificada de várias formas. Nessa primeira aula, nós falaremos sobre 3 tipos de classificação. Na próxima aula, mais 2 tipos de classificação. E a primeira que eu trouxe para vocês aqui é a classificação quanto à finalidade. Então, quanto à finalidade, a pesquisa ela pode ser básica, de natureza básica, ou aplicada.
Qual a diferença, professor, entre uma pesquisa de natureza básica, uma pesquisa que tem uma finalidade mais básica, de uma pesquisa que tem uma finalidade aplicada? É que a básica, como o próprio nome já diz, são pesquisas que, de alguma forma, elas criam uma base científica. Então, a principal característica dela é que ela não traz nenhum certo benefício de imediato. Ela é somente uma forma de conhecimento científico. Então, de imediato, aquele conhecimento que foi concebido, ele não vai ser aplicado. Ele não é aplicado, por exemplo, em uma tecnologia, ele não é aplicado, por exemplo, em uma ferramenta, é só mesmo o conhecimento da natureza, do fenômeno, enfim. Já a pesquisa aplicada, como o próprio nome diz, ela aplica o conhecimento científico buscando alguma vantagem, seja uma vantagem econômica, seja uma vantagem social, seja uma vantagem cultural, algum tipo de vantagem, se consegue aplicar aquele conhecimento. Eu vou usar um mesmo tema para explicar os dois casos. A fotossíntese, como vocês devem saber muito bem, é um processo de energia fundamental para a vida na Terra. Se existe vida na Terra é porque existe a vida que conhecemos, na verdade, é porque existe fotossíntese. A fotossíntese é um processo no qual as plantas, algumas algas, tiram, o que é que elas fazem? Elas tiram CO2 da atmosfera, gás carbônico. Esse CO2 ele é fixado em moléculas de carbono. E para isso ela usa água e a luz solar. Então a luz solar é a energia que permite transformar CO2 em moléculas orgânicas, em carboidratos, por exemplo. Então, quando vários autores foram descobrindo as etapas da fotossíntese, isso era uma pesquisa básica. Um certo autor fez experimentos e descobriu que a fotossíntese utiliza CO2, básico. Um outro autor descobriu que a fotossíntese libera oxigênio. Ok. Um outro autor percebeu que a fotossíntese também utiliza água na sua atividade. Ok. Um outro autor percebeu que a fotossíntese forma moléculas orgânicas. Então, vejam, são vários conhecimentos que vão sendo associados e eles formam, depois de um ponto, um conhecimento sólido. Mas veja, até então não teve nenhuma aplicabilidade. Por enquanto, no momento que ele fez aquela pesquisa, não teve nenhuma aplicabilidade de saber que o CO2 era uma matéria-prima da fotossíntese. Então, isso é uma pesquisa básica. Ela forma uma base científica. Agora, já elucidado o fenômeno da fotossíntese, já conhecidas as reações diversas, os autores, eles, através do aprendizado que tiveram aí na pesquisa básica sobre fotossíntese, o que é que eles fazem? Eles conseguem aí otimizar o processo fotossintético de monocultura de soja, por exemplo, que é algo comum na região. Porque, veja, quanto mais eficiente a fotossíntese, mais matéria orgânica vai ser gerada. E assim, com certeza, mais energia a planta vai ter, inclusive para produzir mais sementes, como, por exemplo, soja, feijão, milho, enfim. Então, se o autor ele pegou esses conhecimentos básicos de fotossíntese e aplicou isso em uma melhora econômica, aplicou em alguma forma, tu chama de pesquisa aplicada. Então veja como o mesmo tema pode ter dois tipos aí de aplicação. Pode ser uma pesquisa básica ou pode ser uma pesquisa aplicada. E isso é quanto à finalidade. Segunda classificação, quanto à natureza. A pesquisa ela pode ser de dois tipos quanto à natureza. Ou ela pode ser observacional ou pode ser experimental. Qual a diferença? O nome é bem claro. Na observacional, tu observa o fenômeno. Então, o autor, nesse caso, ele é um espectador de fatos e fenômenos. Então, ele vai observar e anotar os pontos que ele achou relevante. Mas veja, ele não vai participar
de um experimento, por exemplo. Já a pesquisa experimental, ela testa variáveis. E essas variáveis, elas são controladas. Por exemplo, imagine o seguinte. Um certo autor, ele está preocupado em saber como é que anda o ensino remoto. Devido à pandemia, né, houve esses problemas de impossibilidades de aulas presenciais, mas claro, o ensino remoto ele tem que manter qualidade. Então, o autor ele quer observar como anda o ensino remoto. O que é que ele pode utilizar? Ele pode, por exemplo, entrevistar professores, fazer observação de salas de aula online. Então, veja, ele está fazendo experimentos? Não tem experimentação. Ele está somente observando a realidade. Então, isso é uma pesquisa observacional. A partir da observação, sem interferir na pesquisa, ele consegue aí obter fatos e entender melhor os fenômenos. Já a pesquisa experimental tem a participação direta do pesquisador. E ele vai, nessa pesquisa, testar variáveis, controlando-as. Por exemplo, as pesquisas aí de coronavírus. Sabemos que hoje nós temos várias vacinas sobre o coronavírus e para saber se elas eram eficientes, elas foram testadas através de experimentação. Então, os indivíduos, eles criaram 2 grupos. Sempre é assim. Medicamentos, vacinas, existem 2 grupos. O grupo placebo e o grupo não placebo, que é o grupo experimental mesmo. O placebo, que a gente também chama de controle, é um grupo que a pessoa acha que está recebendo a vacina, mas não é. Pode ser ali só algo similar, só para a pessoa achar que está recebendo a vacina. E o grupo experimental é o grupo que recebe a vacina. Então, veja, depois de um certo ponto, há uma comparação entre os 2 grupos para ver a eficácia da vacina. E para ser eficiente, para considerar uma vacina eficiente ou um medicamento eficiente, ela tem que ser estatisticamente diferente do grupo placebo. Ou seja, o indivíduo que é do grupo placebo, aquele grupo placebo, ele tem que ter, para o caso do coronavírus, por exemplo, pessoas mais afetadas, mais atingidas pelo coronavírus, do que o grupo que recebeu realmente a vacina. Então, veja que interessante é esse tipo de pesquisa experimental. Então, olha que legal. O cientista, ele testa variáveis. A variável, por exemplo, eficiência da vacina é uma variável. Morte de pessoas que tomaram a vacina é outra variável. Morte de pessoas que não tomaram a vacina é outra variável. Então, veja, ele cria variáveis diferentes. Outra variável, eficiência da vacina com maiores de 60 anos. Outra variável, eficiência com maiores de 20 anos. Enfim, então variáveis são criadas e elas são criadas sobre um controle. Então, o cientista controla o experimento e as hipóteses, nesse caso, são testadas. Então, o cientista ele vai avaliar, através de experimentos, se o resultado vai avaliar, através da experimentação, para obter os resultados. Então, em resumo, a pesquisa observacional, ela só observa fenômenos, onde o cientista, o pesquisador, ele é um mero observador. Ele não pode ali entrar na realidade ou influenciar na realidade. Já que na pesquisa experimental, o cientista, o pesquisador, ele assume um papel de protagonista e ele vai fazer experimentações para observar como aquele composto ou como, enfim, seja o que ele estiver pesquisando, vai se comportar sob diferentes condições da sociedade. No caso da vacina, por exemplo, idade, morte, eficiência, eficácia, enfim.
Então, alunos e alunas, ficamos por aqui. Espero que tenham gostado e até a próxima videoaula.